meu nome é Stephanie Stack e eu vou falar um pouco sobre a gestão do conhecimento. Tá, mas o que é a gestão do conhecimento? Bom, nada mais é do que uma forma de aprendizado, baseada no planejamento e na organização para obter o conhecimento e atingir seus objetivos, sempre iniciada com uma inspiração anterior. Mas ainda assim tem algumas dificuldades, como por exemplo, saber como você aprende. No meu caso, eu sou uma pessoa auditiva e visual, ou seja, eu preciso ouvir sobre o conteúdo e ler ou assistir aulas. Então, mapas mentais, podcasts e videoaulas são sempre bem-vindos. Mas tem uma certa dificuldade em chegar nessa conclusão de como você aprende. Por isso, fazer um feedback seu é bem importante, porque com ele você consegue ressaltar tanto seus pontos positivos quanto negativos, para que você possa trabalhar neles e obter os melhores resultados possíveis. Pensando nisso, temos outras formas de aprendizagem também, como por exemplo o crowdsourcing, que é quando você junta um grupo de pessoas para debater sobre determinado tema e adquirir mais conhecimento. Temos o networking, que é basicamente a mesma coisa, só que por vias online, como por exemplo uma página ou um grupo de advogados. Temos o mentoring, que é quando você faz uso de um mentor para adquirir conhecimento. Por exemplo, na escola, quando a gente fica ouvindo o professor falar e acaba aprendendo. Além disso, temos dois tipos de aprendizagem. Tem a aprendizagem ativa, que é quando parte de nós mesmos para estudar alguma coisa, e a aprendizagem colaborativa, que é quando você faz uso de um professor e de outras N possibilidades de atividades para ajudar nesse conhecimento. Tendo tudo isso em mente, ainda tem uma certa dificuldade de como se inicia um texto, podendo ser um texto só para colaborar com o aprendizado de forma ativa, ou um trabalho acadêmico, ou até mesmo da escola. Graças a isso, a gente tem um certo cronograma que podemos seguir, sempre começando por uma inspiração inicial, um certo assunto que chame a atenção que você queira trabalhar em cima dele. Um exemplo que eu posso dar é um trabalho que a gente tem feito para o AVA, que é o Sistema de Avaliação por Forma de EAD da UNAERP, que é onde eu estudo, e que através dele a gente tem feito um trabalho em grupo sobre a Lei Maria da Penha. Aí tá, nossa inspiração é essa, a Lei Maria da Penha. Só que isso é um tema muito amplo, tem muita coisa para se debater nele. Então a gente tem que fazer um certo circulamento do que a gente quer realmente falar, delimitar um tema dentro desse assunto. No nosso caso, foi as falhas na Lei Maria da Penha. Já deixa mais concretizado o que a gente vai falar e reduz bastante coisa e tem muito conteúdo ainda para falar. Tá, mas até então não passam de ideias. Para se começar um texto mesmo, a gente tem que pensar na introdução, que sempre começa com uma problemática, a grande questão que você quer abordar no texto. Como já foi dito, o nosso foi as falhas na Lei Maria da Penha. Pensando nessa problemática, a gente tem que elaborar uma justificativa do porquê que a gente está escrevendo esse texto. Tipo, o intuito desse texto é apontar as falhas para que possamos melhorar o convívio em nossa sociedade em relação à taxa de mulheres que são, etc. Com tudo isso já esquematizado, o próximo passo é montar um começo do texto, que é quando você tenta puxar o leitor para o seu texto em si. Tem que colocar um pouco sobre o assunto, incluir toda essa problemática e trabalhar em cima disso, mas de forma que não fique tão pesada para uma introdução, porque a parte mesmo que você vai determinar seus pontos de vista, sua argumentação e todo o trabalho sobre o tema é no desenvolvimento. Falando nele, o desenvolvimento é onde você vai colocar todas as suas ideias a respeito do tema. Vai falar as falhas em si, vai colocar o que pode ser melhorado, vai todas as suas argumentações, citações de outros autores, tudo. Tudo que você quiser incluir no texto vai ser no desenvolvimento, de forma que possa chegar a uma conclusão. E nessa conclusão vai ser nada mais nada menos do que ou uma solução ou a conclusão pessoal que você chegou com esse texto. Um exemplo, podemos citar o mesmo no meu trabalho sobre as falhas da Lei Maria da Penha. A conclusão pode ser tanto uma forma de solucionar essas falhas, quanto o que eu aprendi sobre estudando essas falhas. E isso é bem legal. Ah, mas por que é importante aprender a fazer um texto? Você já parou para pensar quantos textos a gente faz ao longo da vida? Tantos trabalhos que a gente teve que fazer, tanto para a escola quanto para a faculdade? Tantas coisas que a gente teve que organizar? Então, é bem importante. Levando tudo isso em conta, eu parei para analisar sobre quais formas de aprendizagem a gente tem ao longo da vida. E eu reparei que ao longo da vida a gente faz uma mescla de quase todas as aprendizagens. Começando com mentoring na escola. Tipo, o professor tá falando, você tá lá aprendendo, e é isso. Até o ensino fundamental, você não tem uma certa vontade de aprender ativamente. Então é só o mentor falando e a gente aprendendo. Já no colegial muda um pouquinho, acaba misturando tanto o mentoring quanto a aprendizagem ativa e podendo colocar até o crowdsourcing, que é sempre trabalhos em grupos, desenvolvendo uma forma de estudo pra gente melhorar sempre. E assim na faculdade também. Tipo, repara,
Tudo é aprendizagem. Tudo é a gente estudando sem mesmo nem perceber que tá estudando. E isso é muito importante. E com esse pensamento, eu digo tchau.